Amábile Cecília Preto. Na realidade seria Amábile Cecília Cassânego Preto. E Cassânego é de casa, né? Preto é o atual. 83 anos e vou completar 84 dia 8 de maio. Casada há 53 anos. Meu esposo é o Dacir Preto. Uma filha, Andréa Preto Zardo, fisioterapeuta. Tenho um neto que ele vai completar 20 anos dia 16 de abril. Eu vim de Santa Catarina, Pinheiro Preto, município de Videira. 70 anos de Medianeira, 70. Nossa. E chegando aqui, 11 de fevereiro de 52, e eu completei 13 anos em maio. Quer dizer, deu 70 anos de cidade. Aqui era só mato. E quando nós chegamos na República, lá embaixo, à noite, era só lamparina. Minha mãe começou a chorar, desesperada. Onde é que nós chegamos? E só tinha os caras da colonizadora, motorista de caminhão, tratorista, os que estavam aí trabalhando para desmatar. Mas fazer o quê? Nessas alturas, vamos ter que enfrentar, né? E depois, quando eles foram levar a gente é um corredor, que nem um hotel, né? Uma construção, tinha, a parte de baixo era salas de refeição, tinha uma sala de refeição, e no outro lado tinha todas as peças divididas para cada família, que eram 2 peças para cada família, para se estabelecer aí até conseguir alguma coisa, né? E chegando ali, vendo toda aquela almarada, começaram a gritar. Chegou tudo com velhinha acesa, sabe? Não tinha luz. Era com vela, lampião de querosene, lanternas. E começaram a gritar, chegou fulano, chegou ciclano, sabe por nome? Porque meu pai tinha trabalhado aqui 2 meses, eu acho. Ajudou a construir aí alguma casinha. E depois que ele voltou para buscar a gente. Então, a gente tinha que acompanhar o pai e a mãe, né? Tinha água encanada. Não, água encanada não. Tinha energia, sim. Agora, a água, eu lembro que antes de escurecer, tinha que encher os baldes de água, porque na casa do meu pai era casa de madeira, né? Não sei se vocês lembram, antigamente era aquelas pia penduradas na parede. E daí em cima da pia tinha uma prateleira com aqueles pregos e ali penduravam os baldes de água. Então à noite, antes de anoitecer, a gente tinha que encher os baldes ligeiro, porque depois à noite, se precisasse água, não dava para ir pegar na fonte, né? Não tinha água encanada, não. E para lavar roupa, a gente tinha que descer lá embaixo, perto de um riozinho, bem uma... Meu Deus, porque aquilo era só morro, né? Morro de um lado, morro do outro. Para baixo da BR, a gente ia de manhã com a roupa, com lata, tudo. E a colonizadora já tinha feito tanques, assim, todos juntos, sabe? E daí todo mundo ia lá, lavava roupa, esquentava na lata e torcia, secava tudo no varal lá embaixo, depois trazia para casa sequinha. Era fora de... Não tinha, né? Poço ainda, não tinha nada. Nós demoramos de Pinheiro Preto, não sei se sabem mais ou menos onde é. Videira, deve dar daqui, lá deve dar uns, sei lá, 500, 600 quilômetros. Mas só que na época a gente veio por Laranjeiras do Sul, num caminhão, 3 mudanças. 3. Meu pai e mais 2 irmãos. Um hoje ainda mora em Foz do Iguaçu. Meu pai já partiu, esse outro meu tio também. Mas
3 famílias num caminhão, imagina, era um pingo de coisa para cada um, né? 3 dias de mudança, passando uma balsa puxada com cabo de aço, sabe? Para passar o rio, agora não sei que rio que era esse, se era o Iguaçu, lá não sei onde, não lembro. Mas sei que foi assim, 3 dias de viagem, imagina. Não foi fácil. Mas a gente trazia um lanche para poder vir beliscando, porque nas estradas não tinha, né? E dormia no caminhão mesmo, não tinha outra saída. Depois era piazada, né? Eu a mais velha, tinha os outros menores. Estávamos em 3, 4. Não foi fácil, mas... Ali onde tem a farmácia do Derdi, Banco do Brasil, aquela galeria ali, no outro lado ali até o Bogoni. Meu pai tinha 2 terrenos aí, 2 terrenos de 1000 metros. Aí um terreno, o pai construiu a casa, aí a gente veio morar. 7 meses de república, depois a gente veio morar aí. Mas a avenida era tudo tronco, raiz, imagina, tudo barro, terra. E a gente veio morar ali, daí fez poço, casa de madeira, ela tinha sobrado. Era uma casa de, na época acho que era 6x8. Na época eles faziam 2 janelas na frente, tinha 2 do lado, atrás, 2 portas no lado, que daí uma entrava que era para a sala e a outra era da cozinha. A nossa casa era uma casa de, sabe que eu não sei que madeira que era, se era pinho, porque eles traziam madeira de cascavel, né? O caminhão saía daqui, a cascavel trazia. Pinho, aquelas tábuas de 30 centímetros, que meu pai depois, ele montou marcenaria e eu trabalhei na marcenaria. Daí iam com o caminhão a cascavel, buscar madeira, comprar madeira, vinha aquelas tábuas de 5,5 metros de comprimento por 30 de largura e era uma polegada, acho 2,5 centímetros de grossura, as tábuas. E eu ajudei na marcenaria, a trabalhar, a descarregar madeira, recolher na oficina, porque o pai tinha compromisso, daí tinha que ajudar ele a trabalhar aquela madeira, fazer assoalho, fazer parede, fazer forro, porque no dia seguinte as pessoas vinham buscar, era compromisso que ele tinha, né, para entregar. E ele não tinha, e a mais velha de casa era eu, daí eu ajudava, fazia frente, ajudar o pai. Mas antes disso, antes de eu trabalhar na marcenaria, eu trabalhei de balconista. Eu era vendedora, trabalhei de diarista, trabalhei de balconista com 15, 16 anos. Na primeira loja que tinha aqui, onde hoje é, na primeira quadra da avenida, da BR ali para cima, à direita descendo, como é que eu vou na primeira quadra lá embaixo. Então ali na esquina, hoje tem uma, como é que eu vou te dizer? Papelaria, acho que é não. Era o antigo primeiro banco era o Banestado ali. Depois mudou, veio para cima. Então ali eu trabalhei, acho que uns 4 anos de vendedora. Eu adorava fazer aquilo, mas era trabalhado. Na época a gente era de carregar saco de açúcar, saco de farinha, saco de sal, lata de querosene, tinha que deixar as tulhas dos balcões assim tudo cheinhas, porque a hora que começasse o movimento não era fácil, né? E era tudo pesadinho no papel, né? No saco de papel, pesar para...
Ali tinha de tudo, só que na época era tudo de quilo. Até o café era moidinho na hora, pesava e a pessoa vinha e fazia as compras. Tecido, o pessoal do interior, os que vinham, os moradores novos vinham, daí vinham com aquela intenção de fazer derrubada de mato. E então eles vinham comprar tecido para fazer roupa para trabalho para o ano inteiro. Era aquelas peças, sabe, de 20, 30 metros, daquele xadrez catarinense, daquele brim diamantino, falavam uma vez, o nome era esse. Nossa, eu trabalhava assim que chegou uma época que quando eu chegava em casa, eu colocava o pé no chão, me dava a impressão que eu pisava aqui e eu batia no forro, de tão cansada e estressada. Mas era trabalhado, porque como era tudo na base do quilo, então, e dia de chuva, daí nós tínhamos assim, uma entrada na lateral, tinha a loja aqui e passava um caminhão para descarregar atrás. Daí do outro lado tinha um barracão que era para depósito de sal, querosene, todas essas coisas. Então a gente saía de lá, passava no barro e vinha para cá. Quando tu via o chão, tava que era barro grosso assim. E daí no final de semana a gente tinha que limpar e tirar com enxada para limpar. E nós tínhamos que fazer. Mas, e era tudo assim, daí ali vendia tecido, vendia alimentos, vendia de tudo. Porque tinha que ter de tudo para esse povo que vinha entrando logo no começo, né? E eu participei disso. Nossa. Eles traziam café, acho que era do Paraguai na época, se não me falha. O daqui ia para o Paraguai, daqui que ia para o Paraguai, e traziam, diz que traziam dinheiro na época em sacos. Que chega para não dar demonstração para ninguém, né, eu acho. Então era em saco daqueles de estopa, amarrado ali. Aí tu chega, tu joga ali num posto, tu joga não sei o que, ninguém vai dizer que é dinheiro, né? E aqui tu quer ver, quando nós... Porque tinha um pessoal novo, ali onde é o Plaza hoje, ali tinha uma cantina que era tinha uns 3, 4, um era tratorista da firma, outro era não sei se ele era um motorista ou ele era um sócio aí, não sei. Eram em 3, 4 pessoas, eles iam para a Argentina, traziam farinha, sabão, óleo, traziam de tudo. Daí eles traziam ali naquela cantina e a gente daqui da cidade ia lá buscar, comprar deles. Porque era uma coisa que eles iam ajudando a gente, ali eles criavam galinha, de repente diz que vinha, o que é jaguatirica que come e matava todas as galinhas dos caras aí, pensa. Mas era assim, então era uma picada, que era uma ruazinha toda, fechava, sabe aquela grandiúva, não sei como é que é, grandiúva que ela fecha assim, e a gente ia lá em cima buscar. Bom, na época a gente saía, tinha jogo de futebol em São Miguel do Iguaçu, a turminha daqui se reunia, pegava um caminhão, subia na carroceria, ia todo mundo para São Miguel assistir o jogo. Uma vez, 2 eu lembro disso. E depois tinha um cinema na avenida aqui, onde é o Martelli, por aí. Tinha um cinema, a gente ia no cinema de vez em quando, no domingo à noite. E às vezes tinha um baile no clube, nesse Clube União, sabe? Era o clube de madeira. Tinha baile, mas era baile família, baile que você ia para se divertir. Era muito bom aquele tempo, agora já não existe mais, né? Só tem os bailes de casais, que ainda dá para... Aí tinha um salão, esse salão não existe mais, mas chegou aqui Cassino de Sevilha, uma orquestra fantástica. Um baile, meu Deus, aquele conjunto, aqueles trajes deles era a coisa mais linda. Depois mais eles vieram fazer uma apresentação, tudo velhinho já, né? Ali é onde é o Plaza hoje, ali embaixo eles vieram fazer uma apresentação.
todos velhinhos, tudo aquelas roupas lindas, brancas, muito bonito. Uma primeira vez tinha só um salãozinho, eles falavam salão do Guidolin, eles falavam. Mas não lembro bem, sei que era na Rua Argentina, bem lá embaixo, na esquina, era um salão. Eu saía, meu pai me levava sempre, porque nós morávamos bem na Baixada lá embaixo, bem como é que eu vou dizer? Bem na Baixada, onde tem o riozinho lá embaixo, meu pai tinha marcenaria lá. E o clube de madeira era aqui, onde ele é hoje, só que era um clube de madeira. E não tinha comunicação, não tinha rádio, não tinha nada. E como é que sabia que ia ter o tal baile, mas não sabia com certeza se ia sair o baile. Então o pai dizia assim, então vocês fiquem aí, eu vou lá em cima, eu vou ver se tem, daí eu venho buscar. Aí o pai às vezes demorava um pouco e eu pensei, mas eu pegava e ia dormir, porque se o pai não vem, acho que não tem. Daí a pouco o pai chegava, pode se arrumar que eu vou levar você no baile. Sim, ele fazia isso. Ia lá me buscar, daí eu vinha e me trazia para o baile. Eram bailes bem divertidos. Baile família, né? Toda família, todo mundo se conhecia. E senão, às vezes, se reuniam numa casa que tinha uma sala grande, tinha um gaiteiro e fazia um matinê ali. Depois fazia um matinê. Como é que era? Eu tenho umas meninas, umas amigas, e a gente ia nesse matinê, era um moinho, e tinha uma sala bem grande, e fazia um matinê ali para poder se reunir a turma e se divertir. Porque daí pelo menos o tempo passa e a gente não fica marcando tanto, né? Comunicação, na época, tinha correio, que até, às vezes, nós depois comentava assim, que o meu avô, pai do meu pai, morava em Santa Catarina. E nós aqui. E de repente veio uma notícia que o meu avô estava mal. E veio, como é que era, um telegrama na época, né? Telegrama é através do telefone, tu tá e passa de... Aí essa senhora do correio avisou a gente, passou o telegrama para nós, e o pai ainda conseguiu na época ir, não sei se foi Cascavel, Foz acho que foi, não lembro onde, conseguiu pegar um voo e foi até Joaçaba para poder chegar na casa do vô, que o vô estava mal. Não sei como foi, conseguiu tão rápido. Porque as estradas para ir de carro não tinha como, né? Era tudo um barralo quando começaram a BR, aquelas coisas. E o pai conseguiu ir de avião, mas não lembro se foi de Foz ou de Cascavel, e foi até Joaçaba. Empenho, e não sei, eu disse, eu acho que é lá de cima o chefinho que ajeitou para poder alcançar, chegar em tempo, né? Porque não tinha como se comunicar, não tinha nada. A TV não tinha. Nós conseguimos uma televisão depois de muito tempo, daquelas pequenas, ainda com os pezinhos, sabe, embaixo. Pezinhos. Há muito tempo depois, preto e branco. E rádio, eu lembro que quando eu trabalhava no balcão, na loja, o motorista da firma, ele trouxe para mim de Ponta Grossa, comprou um rádio para mim. Sempre. Meu pai tinha sonho de ver isso aqui crescer. Queria ver crescer isso aqui. Meu pai atravessava essa cidade toda. Ele colocava portas de garagem, sabe? E o sonho dele era ver essa cidade crescer. Ele lutou muito para abrirem a praça. Na época a praça era fechada e daí tinha que fazer a volta, sabe? E o meu pai fez uma maquete, que essa maquete andou de vitrine em vitrine nas lojas na avenida. Cada semana ficava numa loja
numa vitrine para todo mundo ver. Ele que fez. E depois, daí o Tozão, na época lá, ele mudou sei lá se foi o Tozão, mas no final mudaram, e o pai registrou aquela época. Ele registrou, a maquete que ele fez era bem bonita. E a praça ia continuar igual, e as travessias, assim, essas diagonais, passavam por baixo, não iam atrapalhar a praça nenhuma. Mas depois não deu certo. Daí o pai partiu, daí ficou. Depois fizeram a eleição para saber quem concordava em abrir a praça. E a eleição foi hoje onde é o salão paroquial. Ainda eu lembro bem que o senhor Albertão veio depois da eleição. Aí o pai venceu, que era para abrir a praça. Aí o senhor Albertão veio e falou para mim, bom, o Cassânego deve estar lá em cima batendo palma, porque o que ele projetou deu certo em abrir a praça, né? Era vizinho do meu pai. Não, ele morou tempo, ele ainda está aqui, ainda mora aí, logo na primeira travessa aqui. Nunca esqueço. Ele chegou e disse, o teu pai deve estar batendo palma lá em cima aqui agora. Ele venceu e vão abrir a praça. Porque a praça era um atraso, né, fechado ali. Ao lado da igreja ali, onde tem a praça, para cima daquele, como é que se chama aquilo lá? Para cima ali tinha uma rua. Era uma rua, então vinha a rua dali, descia e subia a avenida. E do outro lado também. Fazia o contorno da praça agora e subia aqui, quer dizer que a praça ali era fechada para trânsito de carros, né? Mas, e daí, claro, empacava a cidade, porque daí aqui para cima não tinha muita tendência para crescer. Porque chegando ali é meio... Depois que abriram, daí começou a expandir aqui para cima. E o pai sonhava com isso. E daí ele fez aquela maquete. Mas deu tudo certo. Só que o pai não chegou em tempo de ver, né? Hoje eu queria que meu pai visse o que é essa cidade. O que era o sonho dele. De tanto que cresceu, que quando a gente sai daqui, vai a missa e vem de volta, sabe que eu começo a olhar assim, me dá até uma vontade de chorar, de lembrar o que era e o que é. 69 nós casamos, 70 nasceu Andréa, e depois de eu ter a Andréa, a filha pequena, que eu tinha... Aí eu fui trabalhar na Trento, quando abriu a loja lá embaixo. Ali eu trabalhei. Trabalhava, aquele homem fazia a gente trabalhar e vinha caminhonada de mercadoria e nós tínhamos que faturar tudo, guardar, organizar. Daí ele fazia a gente trabalhar até 10 horas da noite, vinha para casa e voltava, trabalhar até 10, 11 horas da noite para poder organizar, porque no dia seguinte era assim de gente, porque ele vendia muito, né? Tecidos, confecções, armarinho, de tudo. E daí eu tinha a nenê pequena, daí depois aí eu arrumei uma menina para cuidar da nenê, ela ia meio-dia na aula, meio-dia cuidava da... Daí quando eu saí da loja, não parei de trabalhar, daí essa menina ficava meio-dia em casa e meio-dia ela ia para a aula. E esse meio-dia que ela ficava em casa, eu costurava. Lá fora, fazia para ganhar uns trocos. Eu fiz curso de costura, que daí depois que a gente abriu a loja. Primeira casa das noivas aqui. Era um sonho que eu tinha que abrir. E comecei a loja costurando vestidos. Fomos a Cascavel, eu e uma irmã minha, compramos tecido, compramos de tudo. Aí comecei a fazer os vestidos, tudo,
E daí abrimos uma pecinha pequena com os vestidos que eu tinha feito. E começamos. Trabalhei com loja 42 anos. Tá. 1900, em agosto de 72. Eu tinha aonde hoje é Pernambucano. Era uma casinha de madeira e uma pecinha 3x4, acho que era. Imagine que na época, nossa, eles diziam que não se podia. Num dia eu cheguei a vender 10 vestidos de noiva. Num dia. Imagina se fosse hoje. Vender 10 vestidos de noiva num dia. Na época era assim, era gostoso, porque no domingo as famílias se reuniam. Família do noivo e família da noiva. Aí eles combinavam tudo, o esquema do casamento. E quando era na segunda-feira, vinha a família dos dois lados para fazer as compras dos noivos. Tecido, depois passava viajante, vinha viajante. A gente comprava pronto, eu ia para São Paulo comprar. Primeiro eu fiz, depois eu fui para São Paulo. Primeira vez que fui a São Paulo, fui eu e uma irmã minha. Nossa, nós somos assim na escura. Como é que nós vamos a São Paulo? Chegamos lá, nós pegamos, desembarcamos na rodoviária, fomos direto na São Caetano e vamos catar uma loja, uma fábrica para a gente começar a comprar no crédito. Nossa. E consegui. Depois um dia eu perguntei para esse seu Manuel, ele era um português. Seu Manuel, eu disse, nós estamos assim, a gente foi e falou a verdade, né? Seu Manuel, nós precisamos, nós estamos abrindo uma loja e tal, daí a gente veio, a gente quer ver se a gente consegue comprar faturado. Porque para quem vai começar não é fácil, né? Não, ele pode levar, tranquilo. Na época nós compramos direto. Depois aí um dia, depois de tempo, eu perguntei, Manuel, como que o senhor conseguiu vender pra gente assim, sem conhecer, sem uma referência, sem nada? Ele disse, dona Amábile, vou dizer uma coisa para a senhora, a gente conhece a pessoa na conversa. Eu agradeci ele, porque, olha, que não é fácil, né? Para tu chegar e conseguir assim. Medianeira, para mim, é um sonho realizado, com tudo que tem de coisas boas. E às vezes eu vejo pessoas, não agora, mas sistema de mas aqui não tem nada. Hoje tem de tudo, hoje é um céu aberto. Tem tudo que tu procura. Tem recurso, tem tudo afinal. Comparando com o antigamente, nossa mãe, hoje é uma potência em todos os sentidos, né?